Será a hora de largar o CLT e começar a empreender de uma vez por todas? E aliás, será que empreender é mesmo para você? Você tem essa dúvida? Então saiba que a live de hoje é exatamente para você. Agora deixa eu te falar uma coisa, sejam todos muito bem-vindos. Durante esse mês agora de julho, nós estamos tendo live somente nas segundas-feiras, porque nas quintas-feiras eu estou dando aula para a turma do Método EPCI 2.0. Então, assim que terminar, a partir do dia 26 de julho, nós retomamos com as 2 lives por semana. Mas, enquanto isso, eu estou fazendo uma seleção de temas, aqueles temas que vão fazer a diferença na sua carreira e que com certeza vão virar várias chaves e vão levar você para um outro patamar. Então, todo mundo que está entrando aqui na live, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar, eu vou colocar aqui nos comentários, nós vamos falar sobre quando largar definitivamente o CLT. Será que empreender é para você? Alguém que está aqui na live de hoje já está empreendendo na engenharia? Deixa eu fixar aqui o comentário. Você que está aqui na live, está só no CLT e quer empreender, ou você está aqui nessa live e já está empreendendo e está se sentindo um pouco perdido diante dos desafios, em dúvida se isso é realmente para você, ou você está aqui na live e está somente no CLT e por algum motivo não está satisfeito com isso. Qual é o seu caso? Conta aí, coloca aí nos comentários que eu quero saber um pouquinho mais sobre vocês. Enquanto isso, aqui em Natal tá caindo um dilúvio de chuva. Se estiver atrapalhando, tendo alguma zoada, saiba que é da chuva. Mas vamos lá. O que é que acontece? Enquanto vocês vão entrando e vão colocando aí, eu quero que vocês coloquem nos comentários. Eu preciso saber com quem é que eu tô conversando. Qual é a situação que você tá hoje? Você já tá no CLT e quer empreender? Você tá no CLT e você não tá satisfeito? Você já está empreendendo e está com dificuldades, se sentindo perdido, se isso é para você. Independente de quais sejam esses 3 tipos que você esteja vivenciando, a live de hoje é para você. O que é que acontece? A gente sai da faculdade e a gente quer muito entrar nesse mercado de trabalho. Só que o tempo todo, durante os 5 anos da graduação, nós somos treinados, nós somos preparados para uma mentalidade de que nós temos que ser contratados. E aí algo que eu sempre relato nas minhas palestras, nos meus cursos é o seguinte, não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu estava lá na graduação, eu ficava me imaginando com a minha calça jeans escura, com a bota, com a camisa social, o capacete, comandando inúmeras obras. Só que eu nunca me via de uma outra maneira que não fosse assim. E eu jamais imaginaria ter a minha própria empresa. Eu sempre me imaginava sendo contratada por alguma empresa. Esse é o pensamento que você também tinha enquanto estava na graduação? Se for, coloca aí nos comentários também que eu quero saber. Então, por a gente não ter essa cultura, né, enraizada de empreendedorismo, de uns tempos para cá é que se fala muito nisso. Mas se você for ver nas faculdades, nas grades curriculares, só tem matéria técnica. Não tem nada voltada para empreendedorismo. Então, a gente é formado com a mentalidade de que você precisa encontrar um emprego e você sai da faculdade achando que você vai ser bem pago e que você vai ser bem remunerado, bem sucedido dentro desse cenário totalmente imaginário, né? Totalmente, porque isso não reflete de forma alguma a realidade que a gente está vivenciando hoje. E aí, justamente por ser criada toda essa expectativa, enquanto a gente ainda está lá no mundo ideal da graduação, quando a gente chega para esse mercado de trabalho, a frustração vai lá em cima. Vai lá em cima. Eu recebo aqui relatos diariamente de vocês dizendo que estão trabalhando para alguma empresa e que não se sentem valorizadas e que recebem pouco mais de R$1.000, que recebem R$2.000, que tem que validar o tempo todo o conhecimento, que muitas vezes te descredibilizam,
te chamando de burra, duvidam da sua capacidade técnica. E tudo isso me fez lembrar exatamente do que eu vivenciei. Porque assim como muitos de vocês, eu entrei, olha só, a Aldeide está dizendo que está passando exatamente por isso. Eu sei exatamente o que você está passando, porque eu também já passei um dia. E aí eu lembro perfeitamente que demorou entre eu me formar e eu consegui estar entrando nesse mercado de trabalho como CLT 8 meses. Eu comecei a trabalhar exatamente no dia do meu aniversário, 23 de agosto de 2018. Foi meu primeiro dia de trabalho. E aí eu lembro, inclusive, que quando eu cheguei lá, eu não tinha a menor noção do que é que eu ia fazer. Eu não sabia, eu não tinha experiência. E justamente por estar totalmente perdida, retraída, eu fui testada inúmeras vezes, eu fui ignorada, assim como vocês também relatam. Então, dentro desse contexto, toda aquela expectativa que a gente cria parece um filme de terror. Era exatamente isso que eu sentia. Eu sentia assim, meu Deus, eu estudei tanto, e eu me vejo aqui numa situação onde eu tô ganhando R$1.100, seja lá, alguns de vocês relatam R$1.500, R$2.000. Estudei 5 anos e eu lembro que eu associava muito. Eu olhava assim para um colaborador, para um servente, para um pedreiro e eu dizia: o que eu ganho é menos do que ele ganha. E a responsabilidade aqui é toda minha. E quem estudou fui eu. Então isso me dava um sentimento de uma angústia. E ao mesmo tempo, eu acho que muitas de vocês vão se identificar com isso que eu vou falar agora. Olha aqui, deixa eu só ver o que é que vocês estão comentando. A faculdade nem faz a gente cogitar empreender. Exatamente. A Viviane está dizendo aqui também que tenta entrar numa construtora aqui, sempre ouviu dizer que eles queriam homens para a vaga. Então, são inúmeras situações que vão trazendo essa frustração, mas além desse sentimento de frustração, antes da gente entrar nesse cenário de qual é a hora de você largar o CLT, será que empreender é para você? Eu quero trazer uma análise muito interessante que eu me peguei fazendo essa semana e que eu fiz lá na época que eu decidi largar o CLT. Por quê? Cara, eu me via num ambiente que eu não era valorizada, que eu não me sentia bem, eu era a única mulher e eu lembro que o que me incomodava muito era o fato de não ter um banheiro feminino na obra e eu tinha que me deslocar até um restaurante que era quem o senhor fornecia a nossa alimentação. E aí ele se sensibilizou, ele foi um dia lá na obra e viu a situação e disse que eu poderia ir tanto almoçar lá como também estar utilizando as instalações do restaurante dele. Então eu me via numa situação que o mínimo, que era você ser respeitada e você ter lá o banheiro feminino, não tinha nessas condições. Não tinha. Foi uma época que eu aprendi muito? Foi uma época que eu aprendi muito. Por que eu tô relatando esses detalhes de banheiro, de não se sentir bem nesse ambiente? Porque do mesmo jeito que a gente sai da universidade com o pensamento de que eu preciso ser contratada para ser uma boa engenheira, a gente também sai muitas vezes com o pensamento de que para eu ter sucesso na engenharia, para você ter sucesso na engenharia, para você ser uma engenheira respeitada, você tem que trabalhar em obra. Porque trabalhar em obra é assim o suprassumo de qualquer engenheiro. E aí muitas vezes a gente tenta se adequar a essa crença limitante que foi meio que instalada na nossa mente para provar algo para a sociedade, quando na verdade você não se identifica com aquele ambiente, quando na verdade muitas pessoas gostam de ter uma rotina estabelecida, gosta de ter um horário, gosta de ter um planejamento, e aí você se identifica no ambiente de obra onde você tem que estar apagando incêndio, onde você tem que ter uma rotina extremamente dinâmica, onde você tem que estar pronta para imprevistos, onde você tem que estar lidando com inúmeras pessoas, onde você tem que estar lidando com o fornecedor. Nem todo mundo tem o perfil para esse tipo de trabalho. Eu, por exemplo, descobri no meio desse sentimento, desse furacão que eu estava vivendo, que durou
Durou de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Durou 8 meses. Eu tava me permitindo viver aquela experiência, só que chegou um momento que eu acho que não é isso que eu quero pra minha vida. Alguém tá nessa fase de fazer a reflexão de acho que isso aqui não é pra mim. Eu não me encaixo, eu não gosto disso que eu tô fazendo. Isso aqui não está me fazendo bem. Alguém tá nessa fase? E é exatamente nessa fase que vem a virada de chave. Porque olha só, o tema da nossa live de hoje é bem provocativa. Qual é a hora de você largar o CLT? Enquanto você está vivendo isso e você está acomodado e você está com esse pensamento de tá bom aqui, pelo menos eu estou conseguindo pagar as minhas contas, ou melhor isso aqui porque é uma segurança para mim, melhor os 2.000 na mão do que ter 2, 3, 4, 5 mil voando, porque eu não sei captar clientes. Então, se você está nessa fase de que você já está no CLT e que você se sente na zona de conforto, de que, tá bom aqui, pelo menos eu estou pagando as minhas contas, saiba que nesse momento, pode ser que daqui a um futuro breve isso mude, mas nesse momento, empreender não é para você. Porque você ainda não virou a chave para o inconformismo. Você só sai de uma situação onde você está quando algo começa a te incomodar muito. Muito. E não tem problema nenhum se isso não te incomoda. Cada um faz as suas escolhas. Só que eu sei que muitos de vocês que estão aqui estão vivendo a fase de que estão lá no seu emprego, tendo seus 2.000 por mês, e que isso está incomodando muito, que isso está frustrando, que isso está fazendo você querer desistir, que você está refletindo muitas vezes do porquê é que você fez a engenharia. E aí eu lembro que teve um dia, eu nunca vou esquecer esse dia. Teve um dia, isso já foi meados de abril, o meu salário atrasava, a empresa não estava passando por um bom momento. Teve um dia que eu me olhei no espelho, eu nunca vou esquecer. No meu quarto tinha um espelho bem grande, do lado da minha cama, tipo assim, 1,20 m por 1,5 m. E aí eu levantei, olhei no espelho e eu falei assim, nunca mais eu quero sentir isso que eu estou sentindo. Nunca mais eu quero estar nessa situação que eu estou. Porque olha só, eu ganhava os seus R$1.100, às vezes 1.500, dependia. E eu não tinha condições de me sustentar. Eu morava na casa dos meus pais. Eu já falei para alguns de vocês, vocês conhecem, eu tenho um diabetes tipo 1. O tratamento de diabetes tipo 1 é no mínimo R$1.500 por mês. Eu não conseguia bancar o meu tratamento, eu não conseguia bancar um plano de saúde, eu dependia do dinheiro dos meus pais, eu formada com uma especialização. Tinha começado um mestrado e abandonei esse mestrado. Então esse é o dia que eu chamo do dia do chega. Você olha assim, nunca mais eu quero voltar para isso aqui. Eu não quero estar vivendo essa realidade. Isso aqui para mim já deu. Eu mereço mais. Alguém aqui está vivenciando isso? E aí dentro desse inconformismo, dentro dessa eu diria que é até mesmo uma revolta, sabe? Revolta. Onde você realmente quer assumir o controle da sua carreira. Aí sim. Essas pessoas que estão com esse sentimento, elas começam a ter o perfil de empreender. E aí, existe um momento em que, será que eu queimo logo essa ponte? Eu abandono de uma vez isso aqui, esse CLT, e eu meto a cara? Qual é o melhor momento para isso acontecer? Algumas pessoas simplesmente largam e metem a cara e começam a empreender. Eu lembro que esse meu inconformismo começou antes mesmo de sair desse CLT, né? Então, o tempo todo eu pensava, a minha mente sempre foi treinada para... Preste atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Como é que eu posso fazer para estar ganhando mais? Por mais que eu estivesse trabalhando, a minha mente sempre esteve trabalhando no sentido de o que é que eu posso fazer para conseguir ganhar mais.
E aí eu fazia curso, eu fazia especialização, achando que isso ia me ajudar. E eu só me deparava com conteúdos técnicos e teóricos, né? Então isso não chegou a agregar muito no quesito empreendedorismo. E aí eu lembro desse dia, que foi o dia do basta, do chega, eu já tava querendo empreender. Isso já me motivava porque eu sabia que era a única opção. Se o mercado tá pagando isso para os profissionais, e eu tinha colegas, inclusive que ganhavam seus 2.000, trabalhando também em outras empresas, 2.500, tenho colegas que até hoje ganham isso. Isso não banca nem o meu tratamento e a gasolina do meu carro. Isso não era a vida que eu queria. Essa não é a vida que você quer, nem a vida que você merece. Eu lembro que antes de eu sair de vez, porque assim, essa empresa, ela acabou as obras aqui em abril, e aí não tinha mais o que eu fazer, né? Então eu sabia que uma hora eu ia sair. Então antes mesmo disso, eu já ia me preparando no quesito conciliar o CLT com o empreendedorismo. Até porque o meu salário atrasava, né? Então eu tinha que ter alguma maneira de estar ganhando dinheiro. Tinha que ter alguma maneira. E aí eu não queimei a ponte no sentido de largar o CLT e começar a empreender. Eu, Milena Catarina, fui conciliando. E o que eu posso falar aqui para vocês são das experiências que eu vivi. E por que é que eu fui conciliando? Foi fácil? De forma alguma. Eu trabalhava de segunda a sexta, né? Das 8 até o final da tarde. Às vezes no sábado tinha concretagem. Tinha semanas que eu não trabalhava todos os dias, então eu aproveitava isso para estudar. Mas de forma alguma foi fácil, porque só quem trabalha em obra sabe o quanto é desgastante, cansativo você estar ali no canteiro. É extremamente cansativo. E eu lembro que quando eu chegava, eu ainda ia estudar para aprender a elaborar projetos, porque eu não sabia. Eu, como a maioria de vocês, saí da faculdade sem saber elaborar projetos, sem saber fazer nada. Esse era o sentimento que eu tinha. Então, eu comecei conciliando, e isso envolveu pagar um preço. Envolve pagar um preço. Aqui eu não vou te dizer que tem fórmula mágica, que é tudo muito simples e rápido. O que eu vou te dizer é que vale a pena. E que sim, vale muito a pena você sacrificar esses meses, esses primeiros meses, se você já está, né, nesse CLT e está com esse sentimento de inconformismo, de tentar conciliar, de já ir estudando, de já ir se preparando tecnicamente. Cara, se você for ver aqui, mulher, se você for ver aqui na minha aba de vídeos, o tanto de live que tem de conteúdo valiosíssimo, de estratégia para captar, para precificar, para como você se vestir, como você se posicionar, lá no meu canal do YouTube também. Na minha época não existia essas histórias de live, não tinha esses negócios quase não tinha stories, não tinha esses perfis profissionais que ajudam tanta gente. Então foi meio que no campo de batalha mesmo ali, metendo a cara sem saber fazer, tentando, colocando aqui o pescoço à prova. Então dentro da minha experiência foi isso que eu vivenciei. Ah, Milena, o que é que você recomenda? Se eu estou no CLT, eu largo logo tudo e vou empreender? Se eu fosse falar para você fazer isso, eu estaria sendo, no mínimo, irresponsável. Pague o preço, vai ter que sacrificar alguns finais de semana, vai ser extremamente cansativo, vai. Mas eu jamais vou dizer assim para você largar tudo e começar a empreender se você já está no CLT. Até porque tem muita gente que tem o sentimento de medo, de não conseguir estar captando esses clientes, de chegar ao final do mês e não conseguir pagar os boletos. E aí eu trouxe aqui para vocês, eu anotei algumas coisas, porque para você empreender, você precisa ter algumas características. E a minha função nessa live de hoje é te alertar sobre como é esse processo entre largar o CLT e empreender. Então eu já compartilhei nesse primeiro momento da live a minha visão sobre qual é a hora de largar. A hora é quando aquele inconformismo bate. E aí você deve ser estratégica e começar a conciliar. Agora, será que você tem características para estar empreendendo? Eu compartilhei aqui algumas das minhas características, algumas das características de outras
engenheiras que relataram no direct que, por exemplo, não se encaixavam no perfil de obra, que aquilo não fazia parte do perfil, do estilo dela. E aí um empreendedor, aliás, todo empreendedor, ele tem algumas características, como por exemplo, todo empreendedor tem meta. Todo empreendedor tem objetivo. Todo empreendedor tem sonhos. Aqui começam os 3 primeiros fatores. O empreendedor, a empreendedora, ela é movida a metas, a sonhos e objetivos. Eu tô aqui de frente a uma parede que tem vários post-its. Nesses post-its tem metas, nesses post-its tem objetivos, nesses post-its tem viradas de chave. A mente de uma empreendedora é voltada para isso. A mente da empreendedora funciona mais ou menos assim, ó. O que é que eu preciso fazer para conseguir ter tal resultado? E aí eu lembro que logo quando eu comecei nessa jornada do empreendedorismo, a minha mentalidade era: eu preciso somente conseguir captar um cliente por mês. Porque o cliente que eu captar no mês, eu já vou conseguir ganhar mais do que eu ganhava trabalhando 8 horas por dia, todos os dias por semana. Então eu pensava, o que é que eu preciso fazer para conseguir captar esse único cliente? E aí, captando esse cliente, eu presto um serviço de excelência, eu consigo estar divulgando, eu consigo fazer com que ele me indique para outras pessoas. Então aí você já começa a ver que o meu sonho de ter a independência financeira, eu fui dividindo em pequenas jornadas, em pequenas etapas, em pequenos objetivos. Eu não comecei com a mentalidade de, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Não. O que é que eu preciso fazer para captar um cliente por mês? Esse é o jogo que você tem que jogar. Um degrau de cada vez. Mas você só consegue jogar esse jogo se você tiver essa motivação. Se você tiver meta, se você tiver objetivo e sonho. Muitas vezes, quando a gente está aqui vivendo somente no CLT e se contentando com aqueles 2 mil reais, a gente só pensa em o que é que dá para fazer com isso aqui. Nunca pensa além, não pensa em como tá expandindo, em como tá tendo uma vida melhor, porque o quê? Se acomoda. O empreendedor, ele tem uma segunda característica. Não suporta a sensação da falta de estabilidade. Não suporta a sensação dessa estabilidade, né? Porque o Flávio Augusto, eu acompanho o Flávio Augusto, não sei se vocês acompanham, mas ele comenta muito que estabilidade simplesmente não existe. Então, na mente de um empreendedor, não faz o menor sentido você se limitar, se contentar, ganhar R$1.500, R$2.000, trabalhando 40 horas semanais, se você pode ganhar esses mesmos R$2.000, como eu ensino para os meus alunos, faturar isso em um único dia com projetos de prevenção contra incêndio. Ou se você pode estar faturando aí pelo menos R$6.000 por mês fazendo projetos de eventos, como renda extra. Eu comecei assim, conciliando. E aí, rapidamente, eu comecei a ganhar muito mais do que ganhava no CLT. Então, o empreendedor, ele não se contenta com essa falsa sensação de que, no final do mês eu vou ter esses 2 mil. A mente está sempre em como é que eu posso ganhar mais, como é que eu posso ganhar mais. E aí, nem todo mundo vai ter essa terceira característica, que é muito importante. Vocês estão anotando? Vocês já estão se identificando se empreender é realmente para vocês? A terceira característica de toda empreendedora ela vai trabalhar focada nas suas metas. Mesmo que isso implique, algumas vezes, ela trabalhar mais que 8 horas por dia e um dia ela se dê de descanso. Ou que no começo ela tenha que trabalhar 7 dias por semana, e eu vivenciei isso, de trabalhar 7 dias por semana sem parar, incansavelmente, imparável. Existe um preço. Não é à toa que hoje eu moro aqui de frente para o mar. Não é à toa que hoje eu tenho uma independência financeira minha segurança financeira com os meus 27 anos. Enquanto a maioria dos meus colegas ainda não conseguiram nem entrar nesse mercado de trabalho. Então, o empreendedor, ele precisa ter essa característica de que, cara, eu vou fazer isso aqui, vou correr atrás, eu vou trabalhar focado no meu objetivo, independente de qualquer coisa, é trabalhar duro mesmo. A parte boa de você fazer os seus horários,
de você ter essa liberdade toda, é quando você já está estruturado. Quando a sua roda de negócio já está funcionando. Mas até você construir isso, saiba que você vai trabalhar muito. E eu te pergunto, você está disposto? E tem um detalhe. Uma coisa é fazer como eu fiz. Que parecia que tinha uma venda aqui nos meus olhos, eu não sabia de nada, ninguém ensina sobre empreender. Ninguém ensina. E eu tive que ir ali, ó, lutando, desbravando tudo, entendendo como é que funciona. Outra coisa é ter alguém que pegue na sua mão, que já passou por tudo que você vai passar, o que você está passando, e que saiba te guiar, que saiba construir essa jornada, que saiba te ensinar. Existem sempre dois caminhos. E é justamente por isso que eu faço questão de trazer todos esses conteúdos estratégicos para vocês aqui, porque eu sei que nenhum outro perfil da engenharia ensina sobre isso. Absolutamente ninguém. A galera só quer ensinar sobre técnica, sobre projetos, sobre regularização. Isso aí tem muito disponível já na internet, gratuitamente. Mas isso aqui ninguém te ensina. Então o empreendedor, ele tem que ter essa mentalidade de que, sim, ele vai precisar pagar esse preço. E o quarto fator que toda empreendedora tem que ter é a seguinte: não tem medo de correr risco. Não pode ter medo de correr risco. Aliás, você até pode ter um medo, mas esse medo ele não pode te paralisar. E aí o que eu mais recebo é o seguinte: eu tenho medo de não conseguir captar clientes. E ao invés de você pensar em como é que eu faço para captar clientes? O que é que eu preciso fazer? Se você fica pensando, eu tenho medo de não conseguir, cara, você vai morrer aí nos seus R$2.000 no CLT. Porque você ainda não mudou a mentalidade. O foco do empreendedor, da empreendedora, nunca está em problema. Está sempre em como solucionar esses problemas. Então, ao invés de você ficar pensando em como é que eu faço para captar cliente? Mas eu não tenho contato nenhum. A mentalidade da empreendedora é: o que é que eu preciso fazer para conseguir isso? Que estratégias? Como é que eu abordo? O que é que eu vou fazer? É focar o tempo todo na solução. E saber que você fechando um único cliente, muitas vezes, você vai ganhar mais do que 1 mês, 2 meses, 3 meses de trabalho. Muito mais. Muito mais. Eu lembro que o meu cliente, eu cobrei R$3.500 no projeto. Eu olhei assim pro bolinho de dinheiro, ele me pagou em espécie, eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus, em 10 dias eu ganhei aqui o que eu ganharia em 90 dias. Então, precisa ter essa mentalidade de que sim, o risco existe, mas o risco existe para todo mundo, porque quem garante que você tem segurança lá no CLT, que no outro dia você não vai ser mandado embora, no próximo mês você não vai ser mandado embora? Que assim como eu, a empresa simplesmente vai quebrar e você vai estar no olho da rua. O que você prefere? A certeza da infelicidade, do fracasso ou a dúvida do sucesso? Entre esses dois, eu fiquei com a dúvida. E funcionou. E funcionou muito bem. Agora, não dá para você querer empreender e querer ter segurança. Porque vai demorar um tempo até você conseguir isso. Até você estruturar suas finanças. As pessoas não falam também sobre dinheiro. Não falam sobre quanto cobrar. Não falam sobre o que fazer quando o dinheiro entra, que você não pode estar gastando tudo. Senão nunca você consegue expandir o seu negócio. Então, a mente da empreendedora é voltada para esses 4 fatores. Toda empreendedora tem meta, objetivo e sonho. Toda empreendedora não suporta essa sensação de que CLT é estabilidade, porque sabe que não é. Toda empreendedora trabalha focada nas suas metas, custe o que custar. E toda empreendedora tem coragem de correr os riscos. Desses 4 fatores, quantos você tem? Você anotou? Você está fazendo essa reflexão? Olha só, no meio desse percurso, eu descobri muitas coisas. Eu descobri que a minha veia realmente é do empreendedorismo. Que CLT não é pra mim, que concurso público não é pra mim, porque sempre vai existir esse teto. E o meu pensamento é sempre em como posso ganhar mais. Foi o preço que eu paguei. Foi o preço que eu paguei para ter esses resultados.
Agora eu te pergunto, qual é o preço que você está disposta a pagar? Quais são as habilidades que você está disposta a desenvolver para ter a vida que você quis e para ser a engenheira que você merece? Sem precisar estar trabalhando de canteiro de obra, sem precisar estar duvidando da sua capacidade, você ser verdadeiramente uma engenheira de negócios. O quanto você realmente quer isso? Eu espero que nessa live de hoje você se atente para esses 4 fatores. Se atente, pense e que se realmente você tiver com esse inconformismo, saiba que isso é para você. Agora, na próxima semana, eu vou trazer mais um conteúdo bombástico nessa live, hein? Vou trazer mais um conteúdo, só se prepara. Porque o que eu quero aqui é te ensinar a você ganhar dinheiro definitivamente na engenharia. E isso vai muito além de conteúdo técnico. Isso vai de estratégia, vai de virada de chave. Esse é o momento da gente tirar nosso print e você compartilhar lá nos seus stories, hashtag engenheiras de negócio, hein? Lá vai! Espero você na próxima segunda-feira. Reflete sobre isso aí, hein? O quanto você está disposta. Será que empreender é realmente para você? Vou querer saber lá no direct se é para você ou se não é para você e por quê. Até próxima segunda-feira.